Primeiro, óbvio, né, precisamos definir que o efeito estufa, olha o nome, estufa, né? Estufa é para manter o calor em algum lugar. Ah, uma estufa de salgadinho que você vai lá na padaria para manter aquele calor, tá? Esse efeito estufa, ele é um fenômeno, e aí eu quero que você entenda. O efeito estufa é um fenômeno natural. Ele é natural e ele é também benéfico, tá? Natural e benéfico. Beleza? Sendo natural e benéfico, ele não é causado pelo ser humano, o efeito estufa em si. Tá? Então, o efeito estufa, a gente vai dar uma olhada, é uma camada de gases que vai ajudar a parte do calor a ser mantido na Terra. Vamos explicar rapidinho aqui, com base nessa imagem, vai ficar bem fácil para você entender. O Sol, ele emite um tipo de radiação que você conhece muito bem, que é chamada de radiação ultravioleta, tá? Radiação ultravioleta. O Sol está emitindo a radiação ultravioleta. Essa radiação aqui, ela vem, passa por camada de ozônio, passa por camada de gás estufa e vai atingir o planeta Terra. O que vai acontecer? Essa radiação ultravioleta, ela acaba aquecendo o planeta. E a Terra, então, ela perde parte desse calor, ela vai dissipar esse calor. O que acontece é que agora esse calor aqui, que é perdido pelo planeta e vai se dissipar, a gente tem agora uma radiação infravermelho, tá? Não é mais ultravioleta, infravermelho, que é o calor. E é aí que entra a camada de gases estufa. Parte desse calor que é dissipada pela Terra é barrada por essa camada de gases estufa que você está vendo aqui, ó, essa linhazinha aqui, ó, essa camada, isso é a camada de estufa. Formado aqui por CO2, metano, óxidos contendo nitrogênio, enfim, tá? Mas a lógica é, existe uma camada de gases, conhecida como camada de gases estufa, que serve para barrar a saída de todo o calor, assim, tipo, não é para sair todo. Se a Terra perdesse todo esse calor, seria muito gelada. A média de temperatura do planeta seria negativa, tá? Ela não é, e aí torna o planeta habitável, né? Tem vários ambientes que propiciam, que permitem a vida, graças a essa camadinha de gases do efeito estufa que vão ajudar a manter parte do calor que a Terra perde. Tá, mas peraí, Gusta, então, se o efeito estufa é um fenômeno natural e benéfico e não foi ocasionado pelo ser humano, por que ele está aqui numa aula de impactos ambientais e por que o planeta está aquecendo e a ciência já tem a plena certeza de que o ser humano tem um forte impacto nesse processo? É porque é o seguinte, meus queridos, para as questões eu quero que você entenda uma coisa que é até bem de boa entender. Se você observar a camada de gases estufa, você tem o CO2, tá? O CO2 como o gás mais abundante. E você tem o metano como o gás mais potente, por exemplo. Vamos focar só nesses dois, que é o que as questões fazem. Então, se eu libero muito CO2 e muito metano, o que vai acontecer com essa camada de gases do efeito estufa? Ela vai ficar maior. Vai ficar mais densa, mais espessa. E aí ela acaba barrando cada vez mais calor. Ela não deixa o calor passar aqui. Ela vai barrar a saída do calor. Um pouco do calor, obviamente, se perde, consegue sair, mas quanto mais gases do efeito estufa eu tenho naquela camada, menos calor é perdido, mais calor é mantido aqui no planeta. E é aí que o problema que você precisa saber para as questões não é o efeito estufa em si, é o que vai acontecer em decorrência do aumento desse efeito estufa. Estamos falando aqui, claro, do aquecimento do planeta, também chamado de aquecimento global. Beleza? Então, o grande problema aqui seria isso, e é em relação a isso que nós vamos tratar agora, vamos discutir agora, porque o que o Enem faz, velho, ele quer saber causas, quer saber consequências e quer saber medidas mitigatórias, né? Medidas que você pode fazer para reduzir o problema que já está instalado. Pode ser medidas preventivas também, pode, mas é importante também termos medidas
para reverter ou para tentar combater o que já está instalado, tá? E é isso que eu vou falar um pouquinho com vocês agora. Então, quais seriam as possíveis causas desse aumento do efeito estufa, tá? O agravamento do efeito estufa. Claro, se você sabe os gases, você começa a pensar em algumas atividades, está falando de uma aula de impactos ambientais. Você começa a pensar em algumas atividades humanas que podem estar interferindo nesse processo, na liberação mal desses gases. E aí, claro, a gente não pode falar do problema da liberação de gases pelo transporte, tá? Pelos transportes, automóveis, aeronaves. Então, é claro que isso é um impacto. Ah, mas isso é o que mais impacta, essa liberação de CO2, de monóxido de carbono, isso é o que mais impacta? Cara, tem uma parcela, tem uma contribuição com certeza. A gente sabe que em grandes centros urbanos, grandes cidades, com muitos automóveis, muitos veículos, a poluição do ar é bem maior, então tem um impacto. É uma das coisas, anota aí. Mas não é a única e também não é a que mais cai assim no Enem. Desmatamento é uma muito importante. Então eu preciso de todas as maneiras que você preste atenção no desmatamento. Desmatamento. Por que o desmatamento é uma das piores formas de poluição e contribui muito para o agravamento do efeito estufa? Pensa comigo, o efeito estufa está muito relacionado ao CO2, né? O que as árvores fazem? Sequestram carbono. Lembra lá do ciclo do carbono? As árvores, elas capturam o CO2 para poder incorporar na sua biomassa e fazer a sua fotossíntese, sua glicose e produzir tecido, tá? Então isso é o sequestro de carbono. Eu estou tirando o carbono da atmosfera, o que ajuda, obviamente, no efeito estufa, né? A reduzir aquele impacto. Quando eu derrubo uma árvore, eu impeço essa árvore de continuar sequestrando carbono. E vai ter um outro problema. A biomassa que forma esse vegetal, aquele tronco ali, as folhas, tudo aquilo vai se decompor. E aí a matéria é cíclica, né? O CO2 acaba voltando para a atmosfera. Tá? Então o desmatamento ali é um dos piores tipos de poluição, sem dúvida alguma. Mas o desmatamento ele é feito para algumas coisas. Pode ser, por exemplo, um desmatamento para a construção de uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica ela precisa alagar uma área gigantesca. Então, toda essa área que é alagada, que é represada aqui, ó, toda essa área acaba matando plantas e animais que estavam ali, porque vai alagar tudo, né? E aí, o que vai acontecer nessa região de área alagada de uma hidrelétrica? O que vai acontecer é a liberação muito grande, porque assim, vai ter decomposição aqui. Então, eu começo a liberar nessa área gases resultantes da decomposição, principalmente o gás metano. Então, a área alagada de uma hidrelétrica também contribui muito para a emissão de gases estufa. Não só a área alagada de hidrelétricas, tá? Áreas alagadas, por exemplo, de plantação de arroz, pode ser. Mas é óbvio, quando a gente fala de metano, não podemos esquecer da agropecuária. Por que não, né? Porque os bovinos, lembra que eles têm no seu trato digestório, no seu estômago, associações com bactérias. E muitas dessas bactérias são metanogênicas, acabam liberando metano. Tá? Então, o que vai rolar aqui é uma grande liberação de metano por parte desses bovinos, seja pela boca ou pelo ânus, né? O arroto ou o peido da vaca. Então, cara, e como a gente tem rebanhos bovinos gigantescos aí no planeta, isso é sim uma atividade extremamente poluidora. Claro, estou falando aqui da poluição gerada só em termos de liberação de metano. Se a gente for considerar o resto do impacto, desmatamento para colocar aquele pasto ali, você pode ter o problema também em relação à quantidade de água necessária, né, para criar esses animais, é muita água. E um problema gigantesco que é o desmatamento gerado para plantar o alimento, o que faz a ração do gado, né? Então toda aquela ração que ele come, cara, vem de plantas que a gente precisa de áreas gigantescas de plantação só para suprir, né, aquele gado e para ele poder crescer. Então, óbvio que é uma atividade altamente impactante, é legal que você saiba isso para ter argumentos, para poder interpretar, ou às vezes para escrever coisas que as redações gostam de cobrar, né? Beleza, então essas são apenas algumas das principais causas do aumento do efeito estufa, tá? E por consequência do aumento da temperatura do planeta. Outra coisa que o Enem acaba gostando muito são as consequências.
Então eu preciso que a gente pense agora nas consequências. Tá, mas o aumento da temperatura do planeta tem que tipo de consequência? Essa imagem é bem clássica, né? Acho que ficou muito famosa a questão do urso polar perdendo seu território, e isso vem por conta do aumento do derretimento das geleiras. Cara, isso tem acontecido numa velocidade muito absurda, tá? Isso aqui está comparando o final da década de 70 com 2007, mas hoje a gente tem um processo muito mais acentuado, tá? Então, é algo, sem dúvida alguma, muito preocupante, tá? O degelo tem acontecido cada vez mais rápido. E não é só o problema para o urso polar ficar sem o território, isso altera o clima do planeta e também altera uma outra coisa importante, que é o nível dos oceanos. Então lembra que um dos problemas é, anota aí, elevação do nível dos oceanos. Existem projeções, algumas mais pessimistas, outras mais otimistas, outras mais realistas, que mostram que várias áreas costeiras irão desaparecer, tá? Daqui a algumas décadas. O que é bastante preocupante, obviamente, né? E de fato, o que a gente observa em várias áreas é o mar avançando cada vez mais sobre o continente. Então, isso é reflexo de uma elevação do nível dos oceanos. Outras consequências, essa eu preciso que você pense muito nela, consiga entender para uma redação, por exemplo, que é a intensificação de fenômenos climáticos. Como o clima do planeta ele está bagunçado, você tem uma temperatura maior do oceano, por exemplo, então evapora mais água, vai formar mais tempestade, cai mais chuva nos lugares, mais ciclone, mais furacão, mais tornados, sabe? Então, como o clima ele está muito desequilibrado, muito afetado, a gente tem fenômenos climáticos sendo intensificados. E aí eu acho que todo mundo aqui sabe, né, dos problemas que nos últimos anos algumas áreas enfrentam em relação às enchentes, por exemplo, tá? Então, em 2024 aqui tivemos pior desastre em relação a essa questão de enchentes ali no Rio Grande do Sul, todo mundo acompanhou. E isso, meus queridos, tem muito reflexo do clima que está todo bagunçado aqui no nosso planeta, tá? Como se não bastasse, você ainda tem, obviamente, um aumento das queimadas, porque esse desequilíbrio vai fazer com que em algumas áreas chova mais, em outras áreas chova menos. Então, existem várias áreas no Brasil aí que não chove há meses. E óbvio que fica tudo mais seco, qualquer fagulha, qualquer faísca que provoca um incêndio, esse incêndio vai se espalhar. Então, infelizmente, a gente tem acompanhado nos últimos anos no Brasil incêndios cada vez mais frequentes e maiores, queimando áreas gigantescas de mata nativa, de áreas de preservação. Nós temos um prognóstico ali, a gente tem uma projeção muito pessimista para o Pantanal, que é uma área úmida, né, teoricamente, uma área alagada, e está tendo incêndios bizarros, assim. Então existe uma chance real do Pantanal desaparecer do mapa nos próximos anos por conta desse aumento de queimadas ali. E tem muito a ver também por conta do aumento da temperatura e diminuição da chuva. Então é bem bom você ficar atento que a intensificação de fenômenos climáticos também tem consequência disso, tá? Outra consequência, que daí tem tudo a ver, né? Eu falei de que intensificação de fenômenos climáticos tem a ver ali com mais chuva, mais tempestades. Olha só esse gráfico aqui, que é algo que o Enem gosta bastante de fazer também, né? Que mostra um ano de temperaturas recordes no oceano, tá? Então, olha só, temperatura média diária que eles estão monitorando de 1979 a 2024. Todas essas linhas em cinza, cada linha cinza representa um ano entre 79 e 2022. Porque olha como é que tá aqui, ó, 2023 aqui em vermelho. Tá vendo que, cara, basicamente ficou acima de todos os outros anos em vários momentos. E olha para 2024. Todos os dias de todos os meses ali até 4 de maio, tá? Foram mais altos em 2024 do que em 2023. Isso é muito preocupante, meus queridos. É claro que associada a esse desequilíbrio, a gente tem aqueles fenômenos climáticos, né? El Niño, Laninha, que são fenômenos que sempre existiram, né? E aí vão trazer mais chuva para um lugar, menos chuva para o outro, mais calor para um lugar, mais frio para o outro, aumentar a temperatura do oceano. Esses são fenômenos climáticos. O problema é que eles estão se intensificando. E é somado a isso, a gente tem o desequilíbrio do restante por causa do aumento da temperatura do planeta, tá? Então isso é sim muito preocupante.
falamos de temperatura do oceano, então a gente vai fechar como essa consequência que apareceu na sua imagem, que é o branqueamento dos corais. Lembra, meus queridos, toma cuidado para não confundir acidificação dos oceanos com branqueamento dos corais. A acidificação dos oceanos é pelo excesso de CO2, tá? Esse CO2 ele vai reagir com a água dos oceanos, vai formar um ácido carbônico, vai se dissociar em íons H+, bicarbonato, isso vai reduzir o pH. Então, quanto mais CO2 naquela água, menor o pH. Isso é acidificação dos oceanos. Não tem absolutamente nada a ver aqui, ou não é o principal motivo do branqueamento. O branqueamento ele ocorre pelo aumento da temperatura. O aumento da temperatura dos oceanos. Tá, mas por que o coral fica branco? Na verdade, o coral ele é branco, tá? O esqueleto calcário dele tem essa coloração mais clara. Só que os corais têm associações simbióticas, mutualísticas com algas chamadas de zooxantelas. Então, essas algas, elas auxiliam os corais, oferecendo um pouquinho do produto da sua fotossíntese, já que a alga faz fotossíntese, né? E em troca, a alga ganha uma proteção para viver dentro daquele esqueleto calcário dos corais. Então, é uma relação de troca. Acontece que o aumento da temperatura, ele vai provocar um desequilíbrio nessa relação. O coral acaba expulsando a alga dali. Como consequência disso, ele vai ficando fraco, porque ele depende, parcialmente a sua dieta dependia daqueles nutrientes que as algas forneciam para ele. Então, o que a gente observa aqui, por exemplo, é uma imagem mostrando que em dezembro de 2014, temos aqui monitoramento, o coral está saudável, tem uma coloração ali. Em fevereiro de 2015, ele está tudo branco. É um sinal que esse coral está sem a sua alga, ele está ficando fraco. Por isso que a imagem mostrou que ele está morrendo. Se essa situação não se reverter, a temperatura não normaliza, a alga volta, eles voltam a ter a relação, o coral acaba morrendo, meus queridos. E aí, se esse coral morre, não morre só ele, mas existe todo um ecossistema muito complexo que depende desses corais que pode acabar colapsando. Então, esse também é um problema que tem acontecido pelo planeta como um todo e vale a pena você ficar ciente. Branqueamento dos corais é pelo aumento da temperatura, não é pela redução do pH. E para fechar aqui o nosso assunto de efeito estufa, é claro que você precisa conhecer alguns encontros, algumas conferências, convenções que rolaram justamente para discutir essa questão climática, para discutir o efeito estufa, tá? Então a gente teve a Rio 92, né, chamada Eco 92, tivemos o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto foi bem famoso uma época e caiu já em vários vestibulares, mas ele é antigo, então já não é o que vai cair hoje em dia. Mas o Protocolo de Kyoto foi, assim, uma primeira tentativa de realmente assinar, os países se comprometessem a reduzir a emissão de CO2 para conter a elevação da temperatura do planeta. O problema é que, na época, a China e os Estados Unidos, que eram os dois principais emissores de gases de estufa, resolveram não assinar, com a justificativa de que isso impactaria muito a economia deles, né? E aí teve Rio +20, e de repente eu quero que você lembre dessa aqui, a tal da COP21, que aconteceu em 2015 lá em Paris. Por que eu quero que você lembre dessa? Porque a COP21 ela foi realmente um marco, assim. Algumas coisas ficaram só no papel, mas tudo bem. Um marco por quê? Porque pela primeira vez, todos os principais países poluidores, eles assinaram esse documento. Então, esse documento ele tinha o quê? Metas, tá? Para que o planeta não aumente a sua temperatura ali. Cara, aumentou em mais de 2 graus de média, ferrou, tá? Então a gente tem que ficar ali no 1,5, até 1,5 ali, Passou de 2 ali, o planeta vai ficar ferrado. Então, os esforços eram para isso. Não vamos deixar a temperatura do planeta subir disso. E aí existia uma série de metas de redução, de investimento em fontes menos poluidoras de energia e tal. Sempre existiu uma grande discussão em relação a essas metas pelo seguinte, né? Hoje o planeta está ferrado, né? Fato. A gente acabou abusando demais e continua abusando. Quem são os principais culpados? Os países mais ricos, sem dúvida alguma. Né? O crescimento econômico deles se deveu muito por conta da exploração do ambiente, né? E da poluição do ambiente também. Só que agora eles já estão num patamar de riqueza
que permite investimento em fontes de energia menos poluidoras, fontes mais alternativas, que por enquanto são muito caras, mas eles têm dinheiro para isso. Só que os países pobres não. Então, é meio injusto um país desenvolvido, rico, impor uma medida proibindo todos os países, por exemplo, de queimar carvão para produzir energia. Porque ele pode se dar ao luxo de não queimar carvão por tentar explorar uma outra fonte, mas às vezes tem países pobres que não conseguem. A única forma deles fazerem, não tem tecnologia, não tem dinheiro, eles precisam desenvolver, precisam crescer economicamente, precisam gerar emprego. Então é uma equação difícil de resolver. Claro, como é que se resolve isso? Com financiamento, com incentivo, com apoio, né? Não, beleza, ó, todo mundo vai ter que reduzir a utilização de combustíveis fósseis. Só que vocês que têm menos condições, a gente vai subsidiar isso, a gente vai fornecer o dinheiro ali para que você consiga investir numa fonte de energia. Tem que ter esse suporte por parte dos países ricos, né? Porque senão é um tanto quanto injusto. Pô, vocês acabaram com o planeta, hoje estão bem pra caramba, e agora eu sou obrigado a ficar aqui sem conseguir me desenvolver, porque eu não posso fazer mais nada, mas também não tenho dinheiro. Fui explorado a vida inteira, sabe? Então, não é uma coisa muito fácil de se resolver, mas a COP21 ela previa algumas coisas como essa. Eu recomendo que você também lembre que a COP 2030, que acontece em 2025, ela vai acontecer no Brasil. Sim, lá em Belém do Pará, tá? Então foi algo que o Brasil ele veio encabeçando, né? Nos últimos 2 anos, o Brasil ele quer assumir um papel de protagonismo na questão de preservação ambiental, pelo menos no discurso, no papel. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Na prática, nós temos muitas forças brigando contra qualquer tipo de lei ambiental mais rígida, qualquer tipo de punição, qualquer tipo, cara, de interferência em algumas coisas que funcionam sempre do mesmo jeito. É muito difícil a gente conseguir botar em prática no Brasil, tá? Muito difícil. Lembra que a gente tem, né, tudo tem que ser, muita burocracia, tudo tem que ser aprovado na Câmara, tem que ser aprovado no Congresso e tal. E esses ambientes, eles têm uma forte influência da bancada ruralista, do agronegócio, né, que tem interesse em muitas das atividades econômicas que exploram o meio ambiente e que seriam sim impactadas com leis ambientais mais rígidas. Então acaba que é uma queda de braço difícil de vencer, porque é uma queda de braço, de um lado, de ambientalistas que têm pouco recurso, pouco poder, né, e outro com pessoas que têm muitos recursos, muito poder, né? Então é uma queda de braço bem difícil, mas o Brasil ele está tentando assumir esse papel, por isso vai sediar a COP30. Beleza? Então acho que deu para ter um panorama bem legal aqui do que seria o efeito estufa, do problema que é o aumento do efeito estufa, o que tem ocasionado isso, quais seriam as consequências disso e o que tem sido feito para tentar resolver esse problema. Um outro tipo de poluição atmosférica que também poderia aparecer na sua prova, apesar de que hoje em dia cai bem menos, é a camada de ozônio. Lembra, meus queridos, não confunde camada de ozônio com camada de gás estufa, tá? A camada de ozônio ela está muito acima lá na estratosfera. Ela é formada pelo gás ozônio, que é o O3. E o que ela serve para quê? Filtrar, né, galera? Filtrar até 98% da radiação solar. O Sol emite muita radiação, UVA, UVB e até uma UVC. A camada de ozônio serve para bloquear a maior parte, para não deixar chegar toda a radiação aqui no planeta Terra. Então, a UVA não é muito bloqueada, ela consegue atravessar até nuvem, desnublados. A UVB sim, ela é quase toda bloqueada, então vai chegar a UVB aqui quando o Sol está mais próximo daquela região do planeta, quando não tem nuvem, enfim, isso é UVB. E a UVC é toda bloqueada, senão a gente nem estaria aqui, porque ela esteriliza tudo mesmo. Então tá, então essa camada de ozônio, o ozônio é o gás, o ozônio é o O3, é uma camada fundamental para que a gente exista também, porque senão o planeta tem muita radiação, tá? Muita radiação. Só que começaram a observar lá na década de 70, principalmente, que, cara, algumas regiões do planeta estavam com índice de radiação muito mais alto do que o normal. Alguma coisa estava fazendo com que chegasse mais radiação naqueles locais. E eles descobriram que era porque sobre aqueles locais acima
a camada de ozônio estava mais delgada, mais fina, estava permitindo uma maior passagem de radiação ultravioleta, o que estava, por exemplo, aumentando os casos de câncer de pele. E aí começaram a pesquisar desesperadamente o que estava acontecendo, porque ninguém queria que o planeta começasse a morrer de câncer de pele, até que eles encontraram possíveis culpados, que eram gases conhecidos como CFCs, que tinham cloro, flúor, carbono na sua composição, tá? Só para você ter uma ideia, esses gases CFCs eram usados em um monte de coisa. Era usado em spray aerosol, era usado em motores de refrigeração, de geladeira, por exemplo, condicionadores de ar, turbina para resfriar turbinas de aviões. Então esses gases CFCs eram muito utilizados. E aí eles viram que isso estava provocando tal buraco na camada de ozônio. Então vamos lá, só para você ver uma imagem, lembra? Você tem a camada de gases estufa, ela tá aqui, velho, bem pertinho aqui, ó. Nossa. Já a camada de ozônio tá lá na estratosfera, cara. Tá muito acima, então não confunde as duas, tá? A camada de gás estufa serve para barrar parte da radiação infravermelha, o calor que a Terra libera. A camada de ozônio serve para bloquear a maior parte da radiação ultravioleta que o Sol emite. Então são coisas diferentes. E aqui só para você ter uma noção do acompanhamento da década de 80 e década de 90 até 2010. Acompanhamento desse tal buraco. Então, quanto mais escuro é o azul, menos ozônio tem ali naquela camada, naquela faixa de camada de ozônio. Então, aqui, ó, perceba que de 81 para 87, para 99, para 2010, a gente tem um azul ficando mais escuro, aumentando aquela área ali. Isso é um problema, né? Isso significa que o buraco estava aumentando. Hoje, aparentemente, o buraco ele já não está aumentando mais e a camada de ozônio está se regenerando. O que aconteceu para que o buraco parasse de aumentar e que ela consiga estar no início da regeneração? Proibir o CFC. Tá, mas por que o CFC é esse vilão todo? O que ele faz na prática? Aqui, a questão do Enem dificilmente vai te cobrar isso numa questão de biologia. Se for na de química, tudo bem. Na de biologia é meio difícil, tá? Mas o que vai rolar aqui? O CFC, ele reage com a radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta vai remover o cloro, tá vendo? Quebra essa ligação e remove o cloro. Qual que é o problema disso? Esse radical de cloro, ele vai quebrar a molécula de ozônio, ele vai se ligar a um oxigênio, lembra que o ozônio é O3, né? Ele vai se ligar a um oxigênio aqui do ozônio e vai quebrar esse ozônio. Vai liberar o O2 e agora um cloro ligado a um oxigênio. Então, ele destrói a camada de ozônio por essa reação química, tá? Então, isso é um problema, obviamente, destruindo a camada de ozônio, ela fica mais fina, passa mais radiação, mais câncer de pele, então um monte de problema. Então, daí que veio o CFC ser o vilão. Existia um protocolo, meus queridos, chamado Protocolo de Montreal, lá do final da década de 80 ainda. Esse Protocolo de Montreal, ele é considerado até hoje, talvez, um dos acordos climáticos de maior sucesso da história. Porque era uma coisa tão emergencial o lance do buraco da camada de ozônio que eles tinham que tomar uma atitude enérgica, drástica e sem enrolação. Então, o Protocolo de Montreal, ele foi um tratado, um acordo que obrigava a substituição do CFC por outros produtos menos impactantes para a camada de ozônio. Então, eles tinham metas, né? Até 5 anos vai reduzir em 50%, 30%, depois vai reduzir, até reduzir tudo. Hoje, o CFC mesmo, ele foi eliminado, tá? Alguns outros substitutos ali também são poluidores, eles também têm metas para serem eliminados, mas então, aparentemente, isso acabou dando resultado, porque o buraco da camada de ozônio ele parou de aumentar e ele tem a chance aí, talvez, de se regenerar, o que seria bom para todo mundo. E para fecharmos essa primeira parte, então, de poluição atmosférica, a gente vai falar da inversão térmica. É o que cai pouco, tá? O pessoal da geografia acho que talvez se importe um pouquinho mais com isso, mas é bem tranquilo de entender, vamos lá. Então é o seguinte, vamos lá. O que a gente tem normalmente, né? Então a gente tem normalmente um ar mais quente, mais próximo aqui de nós, né? Da superfície da Terra, dos prédios, das pessoas. À medida que a gente vai subindo, o ar vai ficando cada vez mais frio, até que chegue lá em cima, o ar tá geladão. Sabe quando você pega um avião
E aí você vê a temperatura que está do lado de fora, aquelas temperaturas negativas. Então é isso, geralmente quanto mais a gente sobe, mais frio o ar fica. Isso é o normal, isso é o esperado. Qual é o problema? O problema é que às vezes, em algumas épocas do ano, tipo no inverno, a temperatura na superfície cai muito rápido. Então tinha um solzinho ali, no fim de tarde e tal, de repente o sol se escondeu. Cara, a temperatura fica fria muito rápido. E aí pode acontecer um problema. Pode acontecer que uma camada de ar um pouco mais quente, ela fique no meio entre a camada de ar mais frio e a outra em cima que também está mais frio do que ela. E aí você bloqueia algo que a física chama de corrente de convecção. Por quê, meus queridos? Porque o ar quente, ele é menos denso. Então esse ar quente, ele tende a subir, subir, subir. À medida que ele vai subindo, ele vai resfriando, ele vai ficando mais denso. Então esse ar mais frio daqui, ele tem a tendência a descer, descer, descer. Aí quando ele esquenta, ele vai voltar a subir. Então por isso que é uma corrente de convecção. É assim que funciona o ar-condicionado, a geladeira, né? Corrente de convecção você estuda na física, eu tenho certeza disso. Essa corrente de convecção, essa subida do ar, ela é fundamental. Por quê? Porque o ar próximo aqui, ó, da atmosfera é altamente poluído, né, galera? A gente tem a liberação de um monte de porcaria aqui. Só que se esse ar tá mais quente, ele quando sobe, ele acaba levando essa poluição embora também. A poluição se dissipa mais. O problema da inversão térmica, a inversão térmica em si não é um problema, é algo totalmente natural. Tem lugar lá no meio do campo que de manhã vai acordar cheio de neblina, frio pra caramba, e depois vai esquentando, aquilo dissipa, tá? Isso é normal. O problema é que quando uma camada de ar mais frio fica abaixo, esse ar é mais denso, ele não vai ter tendência a subir. Ele não vai subir aqui, ó. Então ele vai ficar bloqueado. Se fosse num campo com ar limpo, não ia ter problema nenhum, só ia ficar mais frio de manhã. Agora, num ambiente, num grande centro urbano, onde o ar é poluído, toda essa poluição que é eliminada, toda essa poluição aqui que é eliminada, ela não consegue se dissipar. Então a gente vai respirar um ar muito poluído. Cara, isso acontece demais no inverno em vários lugares. Inverno aumenta muito a quantidade de problemas respiratórios, muito por conta da poluição do ar que a gente respira, tá? Muito, muito, muito. A gente acha lindo, às vezes, né, no inverno, nossa, aquele pôr do sol, aquele céu todo laranjadão, vermelho. Cara, isso tem um componente de poluição importantíssimo. Então, ao mesmo tempo que é bonito, é triste que sabe que está acontecendo por um motivo ruim, tá? Então é isso. A inversão térmica é quando a temperatura da superfície terrestre cai muito rápido e o ar quente acaba ficando um pouco mais acima. E aí bloqueia a subida desse ar mais frio. Ele é um fenômeno natural que, se não for num ambiente poluído, não tem problema, mas se for num ambiente poluído, vai prejudicar todo mundo. E para finalizarmos essa parte de poluição atmosférica, temos ela, a famosa chuva ácida. Então na imagem você consegue ver que algumas atividades humanas, como ali as industriais principalmente, né, que é o que as questões vão bater nessa tecla, a queima de combustíveis fósseis, né, a geração de eletricidade, o transporte aqui, acabam liberando para a atmosfera alguns gases. Esses gases, esses poluentes, eles vão reagir com a água lá das nuvens e acabam caindo junto com a chuva, precipitando juntos. Então, eu preciso que você entenda que gases são esses. É isso que as questões cobram. Então, sempre que a gente fala de chuva ácida, estamos falando que gases contendo enxofre e nitrogênio, tá? Então, você vai sempre ver assim, óxidos de enxofre e nitrogênio. É isso. A gente vai ver outro tipo de poluição, que é uma poluição aquática, que tem nitrogênio e fósforo envolvidos. Então, toma cuidado, aqui não é o CO2, galera, não é o CO2 o problema. CO2 foi o nosso vilão ali na questão do efeito estufa, tá? O ozônio foi destruído lá pelo CFC e agora outro problema, tá? A liberação de óxidos contendo enxofre e nitrogênio. Lá na atmosfera eles reagem, formam ácidos fortes como o ácido sulfúrico, ácido nítrico e eles precipitam junto com a chuva. Então isso é conhecido como chuva ácida. Só quero que você tome cuidado com uma coisinha bem importante, tá? Na verdade, toda chuva ela vai ser ácida. Só que isso não vai ser um problema. Tá, peraí, como assim, Gustavo?
Você lembra que nós temos, claro, o CO2 em grande quantidade na atmosfera. Esse CO2, normalmente, já lá nas nuvens, ele reage com a água, forma o ácido carbônico, então já reduz o pH da chuva abaixo de 7. Então é natural, é normal que o pH da chuva atinja um valor ali até 5,6, assim, tá? Isso é considerado normal. Abaixo disso é que nós temos uma chuva ácida. Então, se o pH da chuva ele fica abaixo aqui de 5,5, a chuva já pode ser considerada como chuva ácida. Um problema passa a ser, né? Com certeza. Claro que tem regiões que o pH chega 4, 3, até um pouco perto de 2, assim, o que é muito preocupante. Então, o problema do pH chegar nesse nível, nesse patamar ou abaixo, não vem do CO2, vem justamente daqueles ácidos que são mais fortes, né? Então aqui você está vendo uma reação de formação de um ácido sulfúrico, reação de formação de um ácido nítrico, um ácido nitroso, tá? Então essa parte das reações químicas, as questões de biologia, elas não vão se preocupar muito não. Elas vão querer de você, sem dúvida alguma, que você saiba o que desencadeou. O que desencadeou foi a liberação de óxidos de gases contendo enxofre e nitrogênio. Isso vai formar ácidos fortes, vai precipitar com a chuva, o pH da chuva fica abaixo do considerado normal, ali abaixo de 5,5, isso é uma chuva ácida. Consequências das mais diversas. Imagina que para as plantas, por exemplo, né, as folhas das plantas são sensíveis, e aí começa a cair uma chuva com pH muito ácido, pode matar, pode derrubar aquelas folhas ali, as raízes, né? Corpos aquáticos, imagina se alterar o pH de um lago, por exemplo, que é o que acontece em algumas regiões do planeta por conta da chuva ácida, todo mundo que está ali pode ser prejudicado. Então é bem tranquilo também você conseguir pensar nas consequências de você alterar o pH ou jogar ácido em cima de alguma coisa, né? Imagina animais que têm um revestimento mais fino, mais sensível, uma pele, não tem uma proteção, então isso acaba sendo grave. E também as questões podem citar os danos a patrimônios, né, naturais e patrimônios também que não são naturais, construções de humanos, né? Então imagina aqui todo o desgaste de monumentos históricos que ficam expostos, pinturas de prédios, pinturas de automóveis, enfim, tá? Então qualquer tipo de dano que possa vir a acontecer em decorrência dessa chuva mais ácida do que o normal. Então, para as questões de biologia, chuva ácida sempre é algo bem tranquilinho. E com isso a gente encerra essa parte de poluição atmosférica, mas é óbvio que a gente não encerra a aula, porque temos ainda que falar sobre diversos impactos ambientais que afetam ambientes aquáticos e também afetam o solo. Iniciando aqui a poluição da água e também do solo, não podemos deixar de fora o petróleo, que é um dos que mais apareceram até hoje na prova do Enem, tá? Todo mundo aqui sabe que derramamento de petróleo é algo gravíssimo. Só que a gente precisa saber o que a questão cobra. Qual o problema de ter o petróleo? O que eu preciso saber primeiro, tá? Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, você sabe que o petróleo ele vai ser menos denso ali que a água, e o problema é que ele vai se acumular na superfície dessa água. Opa, então vai ter aquela mancha de petróleo, você enxerga por cima. Qual é o problema de ter essa mancha, tá? Essas manchas elas vão impedir as trocas gasosas entre o mar e a atmosfera, aquele oxigênio que penetra, sabe? Vai impedir isso. Então já vai ficar aquela água com menos oxigênio, vai ter menos troca ali na água. E o principal, galera, impossibilita a entrada de luz. E por que tem que entrar luz? Porque você sabe, meus queridos, que lá nos oceanos existe algo chamado fitoplâncton. Fitoplâncton simplesmente é quem faz a maior parte da fotossíntese e produz a maior parte do oxigênio que a gente respira. E a fotossíntese é algo que depende de luz. Então, se não penetra a luz, esses seres fotossintetizantes acabam morrendo. E eles também são base de cadeia alimentar, então pode colapsar toda uma cadeia alimentar. Então é óbvio que é muito grave um acidente por petróleo. É algo que acende um alerta, né? E muita gente, tem vários países que são grandes exploradores de petróleo em águas, como é o caso do Brasil. Então um acidente é sempre muito preocupante. Muita dessa preocupação também vem porque parte desses acidentes ocorrem bem próximos à região da costa. Então essa mancha pode acabar sendo levada para a área costeira, atingindo, por exemplo, manguezais, que servem como berçários de vida marinha.
atingindo outros ecossistemas. Então, assim, é algo que, além de prejudicar a vida daquele momento, demora aquilo para recuperar, sabe? Então, é um acidente com certeza muito preocupante. Obviamente, quando a gente tem esses acidentes, temos imagens muito tristes, né? Imagens de animais todos sujos de óleo e morrendo, vários peixes mortos, as aves chegando com aquelas penas cobertas de petróleo. Então isso é muito grave. O Enem já usou tema de petróleo também para falar sobre aves. Lembra? Ele pega essa imagem que você está vendo aqui, ó. Essa ave, meus queridos, ou ela vai morrer, né, de intoxicação, claro, ou ela vai morrer de frio. Porque as aves, elas espalham uma secreção gordurosa nas suas penas, com o bico, né? Elas produzem isso com uma glândula chamada uropigiana, e ela vai impermeabilizar a pena. Para essas aves aquáticas, isso é muito importante, a pena não molhar, não ficar encharcada, né? Para quê? Para ele não ficar pesado, para ele conseguir voar direito ou flutuar ali na água, e para não morrer de frio, né? Já que eles são animais assim como nós, que mantêm a temperatura do corpo constante, são homeotérmicos, né? O problema é que com uma pena encharcada dessa, ela vai ficar encharcada e vai começar a roubar calor, esse animal vai morrer de frio, né? E o Enem trouxe isso nesse contexto, que essas aves, a gente tem que dar um banho nelas e aí depois deixar essa camada de gordura ser produzida novamente para que ela consiga flutuar legal e tudo mais, né? Então é sempre um problema, derramamento de petróleo, nossa, é terrível, terrível, terrível. Essa asfixia, essa intoxicação e tal, são só algumas das consequências, né? Aí você pode pensar assim, tá, tudo bem, Gusta, mas o Enem ele gosta bastante de pensar ali no problema, no que tem na causa, mas também em prevenção, né? Ou mitigação. O que é mitigação, né, galera? Mitigação simplesmente é você chegar aqui agora, a mancha de petróleo tá ali, o que a gente faz para resolver? Não tem muito que possa ser feito, tá? Geralmente eles colocam boias de contenção, né, para que aquela mancha não espalhe tanto. E existem hoje pesquisas, né, com a manipulação genética de bactérias que degradam petróleo para aumentar a eficiência delas na degradação desse petróleo, tá? Isso também poderia ser feito. E em relação à prevenção, claro, velho, seria um investimento também, né, em outras formas de produzir energia. Reduzir um pouco a utilização desses combustíveis fósseis, reduzir um pouco a exploração de petróleo. Só que isso aí, cara, é meio que dá murro em ponta de faca brigar contra isso, porque os países que acham petróleo, eles querem explorar, né? Isso traz muito recurso, dá muito dinheiro, né? Como é o caso do Brasil. Mas então a gente continua utilizando essa maneira ultrapassada, poluidora pra caramba e de risco, né? Porque sempre que acontece um acidente é algo que tem um impacto ambiental gigantesco, tá? Derramamento de petróleo são os maiores impactos que existem ali para aquela vida. Beleza? Então, isso é o problema com o petróleo. Uma outra maneira de impactarmos o ambiente, tanto a água quanto o solo, é através de metais pesados, tá? Então, muitos metais pesados. Então, você vai ter um mercúrio, um cobre, um zinco, um chumbo ali, metais pesados. De onde vêm esses metais pesados que poluem solo, poluem água? Pode vir, por exemplo, de pilhas e baterias que são descartadas incorretamente em lixões, em aterros sanitários. Isso aí pode parar, por exemplo, num aterro, quando muito, né? Porque geralmente é lixão mesmo. Isso aqui vai penetrar, vai contaminar água subterrânea, córregos, riachos. Outra coisa, mineração, que é o que eu vou precisar que você se preocupe mais a partir de agora, porque a gente tem visto o problema, né, da mineração, do garimpo ilegal, e isso é altamente, além do desmatamento, é uma atividade altamente impactante que vai poluir rios e mares, vão receber todos aqueles rejeitos lá daquela mineração. E quando a gente fala de mineração, de metais pesados, você vai juntar os metais pesados com o próximo que a gente vai ver na sequência para um problema ambiental que está na lista dos top 3 que mais caíram até hoje na prova do Enem, tá? Então, daqui a pouco a gente chega lá, mas o metal pesado ele vai estar muito relacionado a isso que você está vendo aqui embaixo, ó, bioacumulação. Tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? O metal pesado principalmente provoca danos ao sistema nervoso central, é algo muito grave, com certeza. Então, beleza. Os metais pesados, eles não são detectados muito facilmente, porque geralmente eles estão numa concentração muito baixa. Só que o problema, então, não é detectado com tanta facilidade. O problema é que mesmo em baixas concentrações, os efeitos já são graves.
ou mais. Ele pode estar em baixa concentração ali. Só que a pessoa se expõe a essa baixa concentração todos os dias, por exemplo. Aí é um rio que está com metais pesados e a pessoa ela usa aquele rio para pescar. Então é a subsistência dela. E aí, todos os dias ela come peixe daquele rio. Só que a concentração que cada peixe tem é baixíssima, assim. Comer um peixe não vai dar problema. Só comer peixe todos os dias, você vai acumulando esse metal pesado dentro do corpo e isso é um problema, tá? Esse é um problema, né, da questão de metais pesados. É esse acúmulo que ele tem a tendência a ter. A gente vai falar sobre isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas lembre que quando a gente fala de metal pesado, a gente fala de mineração, é legal que essa problemática pode ser trazida, tá, para vários contextos, não só numa prova de biologia ali, pode ser trazida até para um contexto de uma redação, porque é algo que o Brasil vem tentando combater, garimpo ilegal, que domina a Amazônia aí, que detona a Amazônia, cara, é uma das principais formas de desmatamento da Amazônia hoje, é garimpo ilegal. E não é um problema não só ambiental, mas social, bem forte que tem lá também, né? Então, tudo isso, cara, essa exploração desenfreada e às vezes sem muito critério, sem uma estrutura tão legal, muita fiscalização, né? Muita manutenção, gera tragédias absurdas que nós tivemos no Brasil recentemente, que foram as tragédias de Mariana e de Brumadinho, né? Que tem muito a ver com mineração. Afinal de contas, essa lama que você está vendo toda ali, esse rejeito todo aqui, vazou de mineradora, né? Da Samarco, controlada pela Vale, enfim. Cara, isso aqui, ó, isso aí é problema, que são crimes ambientais, são crimes contra seres humanos, né? E no Brasil, infelizmente, as coisas acabam ficando tudo muito impunes, né? E aí não se tem responsabilidade com nada, ninguém é condenado a nada, quando é condenado ali, recorre e aí consegue ficar em liberdade, só paga uma multinha ali e tá tudo certo. Então a gente continua vendo esses absurdos acontecendo por aí. Mas então quando fala de metais pesados, eu quero que você sempre pense no poder que esses metais têm de entrar no organismo, acumular e causar danos. Mas não são só os metais pesados que têm esse poder. Os agrotóxicos também têm. Então eu preciso que você entenda que a prova do Enem e outros vestibulares, eles vão bater muito forte nisso, tá? Vão bater forte nisso. Lembra que um agrotóxico, né? Na verdade, ele é uma substância tóxica, obviamente. É uma substância tóxica, é um veneno, que é usado na agricultura, na lavoura, com o fim de eliminar algo, né? Então eu jogo um veneno na minha plantação, não é para matar a minha plantação, né? Eu jogo um veneno na plantação para matar algo que está prejudicando a minha plantação. Então a gente tem, por exemplo, você pega aqui embaixo, o mais comum aqui, inseticidas, né? Combatem insetos que são pragas. Herbicidas, por exemplo, pô, eu vou combater uma erva daninha que está crescendo ali no meio, está roubando nutriente do solo, está prejudicando. Ah, eu quero combater alguma doença que é algum fungo. Então, enfim, cara, não interessa. Esses são agrotóxicos que também podem ser chamados de defensivos agrícolas, porque o nome fica um pouco mais bonito, né? Algo que está defendendo a plantação, é um defensivo agrícola. Mas óbvio que é uma substância que pode ser que ela mate o inseto praga, só que ela também vai matar outros insetos que estão ao redor. É um veneno, então pode acabar contaminando o solo, pode contaminar o lençol freático, pode contaminar os próprios produtores ali, quem está aplicando aquele veneno, então também é um problema. Pode contaminar a planta, isso depois ser ingerido por nós. Então, mesmo sendo chamado de defensivo agrícola, o uso exagerado vai ser prejudicial para todo mundo. Talvez não para o bolso de quem está plantando ou quem está vendendo, mas vai ser prejudicial para a saúde do ambiente, da planta, de todos os animais que estão ao redor, dos seres humanos que vão comer. Então, é óbvio, né, meus queridos, tem que entender uma coisa, né? O Brasil, ele tem muita plantação. E a plantação, tá? A maneira como nós produzimos hoje e a quantidade de pragas que existem, elas exigem a utilização de agrotóxico. Só que o problema é que criou-se um ciclo vicioso de cada vez mais agrotóxico e mais não sei o quê. E aí ninguém resolve isso, ninguém quer investir em formas alternativas que já existem, né? Já existem formas alternativas, mas aí talvez sejam menos lucrativas, não há um interesse tão grande, existem interesses por trás também nessa venda de agrotóxicos, enfim.
Então é um problemaço, né? Como a gente já discutiu nessa aula, é uma queda de braço, é uma briga muito difícil, né? Da gente fazer, da gente travar, mas ela é essencial para a saúde do ambiente. É essencial. O Brasil é um dos países que mais utilizam agrotóxicos no planeta Terra. E quando a gente imagina que a maior parte desse agrotóxico é utilizado em plantações que são para exportação, por exemplo, que nem ficam aqui, aí você pensa, caramba, então a gente está tendo o nosso solo todo contaminado, a nossa fauna toda morta ao redor ali, o desmatamento sendo feito para algo que nem fica para nós, para algo que é exportado para fora, que é usado para fazer ração e vende para fora, sabe? Tipo, é algo que, pô, parece que a conta não fecha, né, cara? A conta não fecha, parece. Então, é problemático. Então, é legal você saber argumentar isso aqui, porque não é só responder um xizinho numa prova de biologia. É você ter o argumento para interpretar enunciados um pouco mais complexos, ter argumento para discutir isso numa questão discursiva, discutir isso num tema de redação, ter esse repertório, né? Mas aí qual que é o esquema? O agrotóxico ele pode ser trazido pela prova do Enem num contexto de bioacumulação e magnificação trófica, assim como metal pesado, tá? Então, tanto o metal pesado como o agrotóxico podem ser trazidos ali numa questão de bioacumulação, de magnificação trófica. Primeiro, vamos lá. O que seria uma magnificação trófica, tá? Magnificação trófica é quando existe algum contaminante cuja concentração vai sendo ampliada ao longo de uma cadeia alimentar. Ela vai magnificando, amplificando a concentração ao longo de uma cadeia. Um exemplo bem famoso, bem clássico, é o do DDT, como agrotóxico, e também de metais pesados. Vai falar de mercúrio na questão, provavelmente, tá? Então, olha só, aqui é só um exemplo, trouxe uma imagem. Imagina que essa água, esse corpo aquático aqui, ele é próximo de alguma plantação, na época que o DDT era muito utilizado. E aí você vai ter uma concentração de DDT na água bem pequenininha, nem sai às vezes num teste lá para ver a qualidade de água. Olha só, 0,000003 partes por milhão. Nossa, isso aí não é nada. O problema é que o plâncton, ele está em contato com essa água 24 horas por dia, da sua vida inteira. E aí ele vai consumir coisas dessa água, ele é um filtrador ali, ele vai consumir um fitoplâncton, acaba pegando aqueles nutrientes para ele, a água, um zooplâncton como esse fitoplâncton, que seja. Então, apesar da concentração na água estar bem baixa, todos os dias um pouquinho dessa concentração acaba entrando no corpo desse plâncton. Então isso vai acumulando. Então se a gente vai para o primeiro nível trófico dessa cadeia, a concentração não é 0,00003 ppm. A concentração já está 0,04 partes por milhão, já aumentou bastante. Como essa substância não é degradada por aqueles zooplâncton, nós temos enzimas para quebrar os metais pesados, eles vão impregnar nos tecidos e vão ficar grudados ali. E se esse zooplâncton servir de alimento, por exemplo, para um peixe pequeno, na hora que o peixe pequeno come aquele zooplâncton, todo aquele DDT, por exemplo, aquele mercúrio, que seja que estavam ali, agora vão ser incorporados pelos tecidos do peixe. E o problema é que esse peixe, ele vai comer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai comendo vários zooplânctons aquele. E vai acumulando tudo aquele que os zooplânctons tinham acumulado de metais pesados, de agrotóxicos. Você entende que então vai amplificar a concentração? Agora, quando a gente vai para os peixes pequenos, para o nosso, nesse caso aqui, segundo nível da cadeia, a gente tem aqui, ó, 0,5 partes por milhão. Meu Deus, já aumentou bastante. Só que esses peixes também fazem parte de uma cadeia alimentar. Então, o peixe grande aqui, ó, vai comer vários desses peixes pequenos e vai acumulando tudo dentro dele também. Então, você tem 2 ppm aqui. E aí, de repente, esse peixe grande serve de alimento para uma ave. E aí ela acumula tudo aquilo que o peixe grande tinha acumulado. E cada vez que ela comer um peixe grande diferente desse, vai acumular mais e mais e mais e mais. Então a gente tem sempre numa magnificação trófica. Eu quero que você tenha isso na cabeça. E é muito fácil uma questão de magnificação trófica, galera. Porque a questão vai ser sempre igual. Ela vai falar que tem alguma substância que não é biodegradável, que acumula, e vai perguntar para você qual é o nível trófico ali que vai ter a maior concentração. Olha para o último sempre, meus queridos. O último nível trófico tem a maior concentração. Não vai deixar a questão te enrolar, dizer que é o primeiro, que é o segundo. Não, é o último nível sempre. Agora imagina o ser humano.
o ser humano é o último nível trófico de todas as cadeias que ele participa. Nós não temos predadores naturais, então, das cadeias que nós participamos, nós somos o último nível. E aí, adivinha quem é que vai ter a maior concentração de todas essas porcarias? O ser humano, tá? Então, às vezes, a gente tá vendo o aumento de várias doenças aí, sem ter uma explicação, né, plausível. Caramba, por que tem tanto câncer por aí? Por que tem tanta pessoa com problema, sei lá, degenerativo ali do sistema nervoso, um Alzheimer, um Parkinson? Cara, e quem sabe algumas dessas doenças não têm uma forte influência dessas substâncias que vão acumulando ao longo da nossa vida por 30, 40, 50, 60, 70 anos? Pode ser, tá? Pode ser. Então, isso é magnificação trófica. Preciso que você conheça isso. Só que aí, só para a gente fechar aqui, ó, essa situação, eu queria que você também entendesse que existe uma pequena diferença entre bioacumulação e magnificação trófica, ou biomagnificação, tá? Dificilmente o Enem vai te fazer essa pergunta, vai querer essa diferenciação, tá? Mas outras provas podem fazer, então eu queria te dizer. Bioacumulação é bem simples, tá? Bioacumulação é quando uma substância acumula no organismo de um indivíduo ao longo da vida dele. Ponto. Essa é uma substância que bioacumula, o organismo ingere, não consegue metabolizar e ela vai ser acumulada ao longo da vida. Então imagina essa situação aqui, ó. A gente tem o mesmo peixe, tá? Isso aqui é o mesmo peixe. É o peixinho da espécie A, digamos. Então isso aqui é o mesmo peixe. Só que aqui ele tinha 1 aninho de idade. E nessa água, a gente tem a presença de mercúrio. Tá vendo aqui, ó? Essas bolinhas aqui é mercúrio. É mercúrio. Então, quando esse peixinho tem 1 ano, ele acumulou essa concentração de mercúrio aqui dentro dele. Você concorda que se essa substância não é biodegradável, ela vai ficar ali no corpo dele, ele não consegue eliminar, não consegue metabolizar nada. Aqui é o mesmo peixe quando tem 2 anos de idade. Você concorda comigo que se naquela água tem mercúrio, e ele se alimenta de água, de plantas ali, cara, quando ele tiver 2 anos, ele tem uma concentração maior de mercúrio agora dentro dele. Quando ele tiver 3, essa concentração estará maior ainda. 4, 5, 6, a concentração vai cada vez aumentando. Isso é bioacumulação. É quando uma substância acumula no tecido de um organismo vivo ao longo do tempo. Estou falando de um indivíduo que acontece com esse acúmulo ao longo do tempo. Quando a gente pensa que esse organismo está inserido numa cadeia alimentar, a gente vai pensar na ideia de magnificação trófica, na ideia de que todo mundo que se alimentar desse animal vai acumular tudo aquilo que ele tinha. E cada vez mais a gente tem a concentração sendo amplificada. Tá? Então, o primeiro nível trófico vai ter uma concentração pequena, o segundo nível vai ter uma concentração um pouquinho maior, o terceiro nível mais ainda e o quarto nível mais ainda. Aqui a gente não tem agora o mesmo peixe, tá, meus queridos? Aqui a gente tem, imagina, um peixe A, aqui um peixe B e aqui um peixe C. O peixe A é um herbívoro, vai ser um consumidor primário, o peixe B ali é um consumidor secundário, um carnívoro, e o peixe C ali é o predador de topo, é o peixão grande, brabão, que vai comer todo mundo, tá? Só que ele vai ter a maior concentração de mercúrio no corpo dele. Isso é magnificação trófica ou biomagnificação, beleza? E com isso a gente encerra mais um outro exemplo de impacto ambiental. Outro assunto queridíssimo do Enem em relação a impacto ambiental, a poluição, é a eutrofização. Meus queridos, trófo tem a ver com nutriente, tá? Lembra os níveis tróficos de uma cadeia alimentar, os níveis alimentares, níveis nutricionais. E é verdadeiro, uma concentração grande ali. Então, eutrofização é quando você tem um lago, uma região com muitos nutrientes. Beleza. Vamos dar uma olhada nessa imagem bonitinha? O que é eutrofização? Aqui em cima você está vendo um corpo d'água equilibrado. Você tem níveis normais de nutrientes ali. Nitrogênio, fósforo, tudo normal. As algas que existem ali, elas vão utilizar esses nutrientes para crescer, vão se reproduzir, tá? Os decompositores, os seres, está todo mundo em equilíbrio. Existe um consumo normal de oxigênio nessa água, então sobra oxigênio para os peixes ou para outros seres que precisam de oxigênio. Esse é um corpo d'água, como mesmo disse a imagem, equilibrado. Agora vamos olhar a imagem de baixo. Esgoto não tratado, fertilizantes artificiais, os populares adubos químicos. Isso libera uma concentração muito grande de nitrogênio e fósforo
naquele corpo aquático. Então existe um excesso de nutrientes. Qual é o problema de um excesso de nutrientes? Alguém vai amar essa situação de um excesso de nutrientes. Então as algas, elas acabam se reproduzindo, tem um boom de algas, uma floração de algas, elas se reproduzem absurdamente por conta disso. Essa multiplicação excessiva, no próximo slide eu vou te mostrar por quê, mas ela vai acabar resultando num consumo exagerado, excessivo de oxigênio. Todo o oxigênio daquela água vai ser roubado por alguém. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E aí vai faltar oxigênio para os outros que também precisam. Então vai acabar tendo a mortalidade dos peixes daquele lugar, você vai encontrar os peixes tudo morrendo ali. Então é bem preocupante. Olha só para você ter uma ideia, cara. Nós tivemos um problema em 2024, bem recente, da maior mortalidade de peixe da história do Rio Piracicaba. Vocês devem ter acompanhado isso no noticiário. Se você não acompanhou, procura aí, vai dar uma lida, vê o que aconteceu lá. É muito doido que toneladas de peixes apareceram mortos no rio, assim. Toneladas, cara. E é uma galera que depende da pesca lá, ficou totalmente sem comida, sem pesca. Cara, e eles foram descobrir o que aconteceu. Era uma indústria de cana-de-açúcar que ela acabou jogando, despejando lá no rio, uns produtos ali do seu processo da cana, então uns restos ali que tinha muito açúcar. Cara, sabe o que aconteceu? Falei assim, pô, mas espera aí, cana-de-açúcar vai matar os peixes? O peixe comeu a cana, passou mal? Não, cara. O que aconteceu é que foi tanto nutriente jogado naquele rio que ocorreu uma proliferação exagerada ali de seres para decompor aquilo e eles acabaram com o oxigênio da água. E aí os peixes morreram tudo, cara. Então, isso é uma eutrofização. Isso cai demais nas provas, tá? Cai demais, então preciso que você saiba. A eutrofização, meus queridos, ela acontece numa cascata, tá? Uma sucessão de eventos. Então, acho legal você saber qual é a sequência que ocorre ali numa eutrofização, que é o que eu vou te mostrar agora, sem dúvida alguma. Mas essa seria mais ou menos uma imagem, tá, de um corpo d'água eutrofizado. Dá pra ver tudo esverdeado, cheio de alga, nojentaço, um monte de peixe morto ali. Com certeza essa água tá sem oxigênio. Então eu preciso que você saiba duas coisas do que eu vou te mostrar aqui. Pelo menos duas, tá? O que inicia um processo de eutrofização e como é que tá essa água lá no final. Preciso que você saiba dessas duas coisas. Eu vou te mostrar uma sequência, vou falar de outras coisas, mas preciso saber o que começa e como é que a água tá no final. O que começa, você já sabe, é um acúmulo de nutrientes. Principalmente nitrogênio e fósforo, tá? Porque esses são nutrientes limitantes para crescimento de alga e tal. Nitrogênio pode ser enviado por esgoto, ali fósforo por fertilizante, enfim, tem muito disso, tá? O que vai acontecer? Beleza, acumulou nutriente, as algas vão se proliferar. Elas adoram isso, tá? Elas vão se proliferar, começa a crescer. Qual que é o problema? Ai, que bom, né? Alguinhas crescendo, mais fotossíntese. Não, isso é ruim, sabe por quê? Primeiro que algumas algas, elas ficam na superfície. Então elas... Lembra o problema do petróleo, de bloquear a luz? Então elas bloqueiam luz para quem está embaixo, ferrou. A água que ficou embaixo já era, tá sem luz. Já começa por aí. Quando ela fica em cima, ela também impede a penetração do oxigênio da atmosfera na água, então já começa a diminuir. Mas tudo bem, por enquanto está só no começo. O problema é que essas algas, elas têm um ciclo de vida muito curto. Então elas vão se reproduzir muito, mas elas vão morrendo muito também. E aí você tem naquele corpo aquático, além de esgoto sendo jogado, muita matéria orgânica, você agora tem um monte de alga morrendo. E aí, meus queridos, essa mortalidade de algas vai promover um aumento muito grande e bizarro nos decompositores. E esses decompositores, eles são aeróbios. Então, quanto mais matéria para ser decomposta, mais decompositores. E como eles são aeróbios, eles vão consumir muito oxigênio. Isso eu preciso que você saiba o que é, ó. Aumento da DBO. A DBO é a demanda bioquímica pelo oxigênio, biológica pelo... O que é isso? É o quanto de oxigênio os seres vivos ali estão demandando, estão usando. Quanto maior a DBO, quanto mais oxigênio está sendo usado, demandado, menor, obviamente, a concentração de O2 dissolvido naquela água. Então, o que vai acontecer é que essas bactérias elas vão detonar com o oxigênio da água.
Caramba, mas elas são burras, né? Porque elas não são aeróbias. Se elas usarem todo o oxigênio da água, elas não vão morrer também? Vão, mas tu acha que elas pensam? Claro que não. Tem matéria para decompor, tem oxigênio, elas vão usando, vão usando, vão usando. E essa queda do oxigênio da água, claro, vai matando todo mundo que precisa de oxigênio ali. Então você criou um ambiente péssimo, né? Um monte de alga em cima, proliferando, não passa luz, aí as algas embaixo morrem, e aí todo mundo morre, e aí vem decompositor, acaba com o oxigênio, aí peixe também morre, aí você tá vendo aquele bagulho ali no final. Tá, Gusta, mas você falou que era pra eu saber o que começa e como é que tá a água lá no final. E como é que tá a água lá no final? Daquele jeito tá na imagem ali, ó. Algas por cima, sem oxigênio na água, um monte de gente morrendo, e aí até as bactérias aeróbias morrem, e aí você vai ter a decomposição anaeróbia envolvida, tá? Então, porque os decompositores que conseguem se instalar lá no final, eles não vão ter oxigênio à disposição. Então, são decompositores anaeróbios. E aí, a decomposição anaeróbia, galera, libera aqueles gases fedorentos, sabe? Mal cheirosos, assim, ó. É isso que é a decomposição anaeróbia, tá? Então, eu preciso que você lembre o que é a eutrofização, tá? Copos d'água de grandes centros urbanos são eutrofizados, né, cara? A gente teve Olimpíada que os caras nadando no Rio Sena. Aí tá de sacanagem, né? Aquela água poluída, cheia de esgoto. Daí a gente vai pra São Paulo, tem Rio Tietê. Aí a gente vai pra Belo Horizonte, tem a Lagoa da Pampulha. Aí a gente vai pra Brasília, tem o Lago Paranoá. Aí, cara, a gente vai pro Rio de Janeiro, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas. Fizer análise da qualidade de água desses lugares aí, é poluído, velho. Tá? Pode ter um trechinho ali que não é, tá? Mas, cara, grande centro urbano, a gente não soube fazer um saneamento básico, não soube proteger esses corpos aquáticos. E é dar-lhe porcaria correndo pra lá, seja esgoto, ou às vezes a própria água da chuva, ali os bueiros acabam levando, arrastando, e acontece esse problema, né? Enfim, isso é eutrofização, e eu espero que você tenha entendido porque é importante. Para fechar essa aula de impactos ambientais, eu não posso deixar de falar da problemática do lixo. Lixo é um problema sério, galera. Sério. Por quê, tá? Porque é um problema difícil de resolver, cara. A gente tem uma população em crescimento, uma população daí crescendo em consumo também, e a gente tem um planeta. E a gente precisa jogar fora as coisas. Só que não existe fora. Porque por mais que a gente jogue fora da nossa casa, continua no nosso planeta. Então a gente tem cada vez mais lixo sendo acumulado num planeta que não é totalmente infinito. Então é um problema muito grave a questão do lixo. E o problema é que a questão vai trazer para você é sobre a destinação do lixo, geralmente, tá? A gente sabe, né, que esse problema pode ser resolvido por uma questão de os 3 R's depois que viraram 5 R's e 7 R's, né? Então a gente sabe que repensar, recusar, reduzir, reparar, reintegrar, reciclar e utilizar. A gente tinha muito esse conceito de reciclagem como algo muito forte, né? Na reutilização como algo muito forte e na redução como algo muito forte, né? Então, assim, claro, né, a reciclagem é importante, várias questões do Enem falaram sobre reciclagem. Tem que lembrar que sim, temos vários produtos que demoram um tempo muito grande para degradar na natureza, eles são recicláveis, né? O alumínio, plástico, papel, papelão, né? Garrafa PET. Isso é legal você conseguir lembrar. A reciclagem é sim importante. A reutilização de materiais é importante, mas é claro, né, meus queridos, que o mais importante de tudo é a redução, velho. É a redução do consumo, né? É a produção de menos lixo, né? Utilizar menos as coisas. Então, é isso, né? Porque senão não dá, não tem planeta que aguente uma situação dessa. Mas para as questões, elas vão querer que você entenda os diferentes tipos de destinação que esse lixo tem e qual é o problema de um, o que um tem um problema, o que outro resolve, mas tem outro problema e por aí vai. E aí você vai lembrar do lixão, que é o destino que infelizmente ainda é o mais comum de todos. E aí o lixão vai ser uma grande área, né, a céu aberto, geralmente afastado de um grande centro urbano, eles levam o lixo para longe para as pessoas não verem para onde foi, e aí o que os olhos não veem, o coração não sente, o nariz não sente e parece que tá tudo bem. A gente bota o nosso lixo na sacolinha, o caminhão do lixo recolhe e a gente não quer nem mais saber para onde ele foi. Mas às vezes ele nem foi para um lugar adequado, né? E aí o que a gente tem aqui? O problema, né, quando você tem um lixão, uma área dessa, tem alguns, mas os dois principais para as questões é isso aqui, né? Você vai ter uma poluição tanto da atmosfera, né?
através da liberação do metano, quanto uma poluição de solo, lençol freático, água subterrânea, através da liberação do chorume, que é aquele líquido que escorre. Então, esses são os dois piores problemas. Contaminação do solo e água por causa do chorume e da atmosfera por causa do metano. Lembrando que o metano é um gás de estufa. Então, isso contribui também para o aumento do efeito estufa. Além disso, claro, por ser uma área aberta e exposta, você tem a proliferação de animais ali, proliferação de doença numa área como essa. Então, para a saúde pública também é péssimo, tá? Isso é o lixão. Só que é a forma mais barata, né? Vai lá, joga lá e acabou, não trata nada. Existe algo que veio para tentar minimizar muito esses impactos, que foi o aterro sanitário. Quero que você entenda o aterro sanitário como algo que tentou vir para reduzir aqueles dois principais problemas que a gente viu ali, que é a contaminação do solo, lençol freático e da atmosfera. Como que ele resolve isso? Num aterro sanitário, primeiro, o solo ele precisa ser impermeabilizado. Para quê? Para que o chorume não consiga atingir o solo e infiltre. Beleza? Além disso, eles vão depositar o lixo, vão jogar terra em cima e vão compactar. Então, o lixo ele é compactado por terra. Mas daí, então não vai ficar aberto, exposto, vai jogar terra em cima e esmaga ali, compacta. Tá, Gusto? Então quer dizer que não vai ter aquela proliferação grande de animais ali, porque o lixo não está totalmente exposto. Exato. Tá, mas e aí, e o gás para a atmosfera, ele não é mais produzido? É produzido, meus queridos. A decomposição de lixo vai liberar o metano, só que num aterro sanitário, bem feito, né? Esse gás, ele é coletado. Tá? Então, o metano que é liberado, ele é coletado. O que faz com esse metano? Você pode tratar esse ar aí para jogar ou utilizar para produzir energia. O biogás. O biogás, que já é utilizado, biogás em várias coisas, biogás, tá? Para produzir energia. Isso é bem importante. Aliás, vamos aproveitar esse slide aqui para você já ficar atento a isso, tá? Que o tal do biogás, né? Você já ouviu falar, por exemplo, que a suinocultura, por exemplo, vamos pegar a suinocultura, né? Aqui em Santa Catarina, a criação de porcos é muito forte, né? Ela é uma atividade muito poluente. Tá? Os dejetos dos suínos, fezes e urina, cara, poluem o solo, o lençol freático, o rio, é terrível, né? Só que existe uma maneira de utilizar esses dejetos para produzir energia. Como? Existem os biodigestores. Tudo junto, tá, galera? Ficou meio separado aqui, ó. Biodigestores. Biodigestor, meus queridos, é um lugar onde você vai jogar aqueles dejetos, vai tampar completamente, porque a decomposição ali tem que ser anaeróbia de qualquer maneira. Porque essa decomposição, tá? Decomposição anaeróbia ela libera metano. E ao liberar o metano, nós conseguimos pegar esse metano para produzir energia, inclusive energia elétrica. O nome disso aqui é biogás. Isso é incrível, porque é uma maneira de você evitar que aqueles dejetos poluam rio, solo, lençol freático, ao mesmo tempo usa para produzir energia. Então você consegue sustentar a criação com a energia produzida por ali e não precisa produzir energia elétrica vinda de outras fontes, por exemplo. Então isso é incrível, tá? Biodigestores existem em algumas regiões. O Enem já cobrou questão de biodigestor. Teve uma questão que ficou bem clássica, que a pessoa pegava o cocô do seu cachorro no parque, jogava esse cocô lá na lixeira do parque, só que a lixeira desse parque ele ia direto para um biodigestor que ficava no subsolo. E aí mostrava que aquele biodigestor estava conectado ao poste que iluminava o parque. E aí perguntava o que é, de onde que veio essa energia? Do metano, velho. Decomposição anaeróbia, liberou o metano, aquilo ali é o biogás, ele usou para acender o poste lá do parque, tá? Então tem tudo a ver com isso, tá? Decomposição anaeróbia que vai liberar aqui. Dá para pegar um aterro sanitário desse, pegar esse metano e produzir energia também. Beleza? Dá para fazer isso. Esse aterro sanitário, então, ele vai ser feito, vai ser numa área também planejada. É claro que ele tem uma vida útil, você não vai poder jogar lixo eternamente ali. E isso é um problema também, né? Porque a gente precisa cada vez achar mais áreas para destinar o lixo.
O bom é que no aterro sanitário, se ele for bem feito, essa mesma área que foi toda desmatada aí, né, para colocar o lixo, ela pode depois ser reutilizada para alguma coisa, né? Você pode construir, por exemplo, um parque ali, ó. Então você pega uma mesma área como essa, aí anos depois você pode chegar ali e fazer um parque para as pessoas poderem usar, usufruir ali. Então assim, né? Existem soluções melhores do que a que nós fazemos normalmente aqui no Brasil e em outros lugares, né? Existem. Só que precisa de investimento, vontade política, né? Apoio, parceria público-privada e por aí vai, né? A gente tem uma política de resíduos nacionais ali, que, cara, de destinação de resíduos sólidos, né? Que é uma piada, né? A gente tinha meta de acabar com os lixões, aí vem um prazo, aí não consegue, aí adia, não, mas até tal ano a gente consegue, aí não consegue de novo, né? Essa política nacional de resíduos sólidos vai se arrastando no Brasil ali, mas é um problema seríssimo, né? E aí a gente tem o lixo. Parte pode ser reciclado, né? O que é reciclado, que a maior parte do lixo que a gente produz hoje é reciclável, né? O maior volume ali e tal. Mas o maior problema, um dos maiores problemas também, é o lixo orgânico que não é lixo, sabe? É um lixo que poderia ser reaproveitado. Então a gente tem 3 tipos de lixo, basicamente. O que é reciclável, o que é orgânico, que é compostável, e o rejeito, né? Rejeito é aquilo que não tem jeito. Então o rejeito, cara, você não vai reciclar aquilo ali. Ah, é uma fralda cagada, né? Pô, sei lá, um absorvente usado. Cara, isso aí tu não vai reciclar, sabe? Não, bota na compostagem ali, um papel higiênico, um cocô. Não, cara, não vai. Então tem coisa que realmente é um rejeito. Aí vai para aterro sanitário, deveria ir, enfim. Mas agora, né, meus queridos, você entende o problema que é, por exemplo, você comprou uma bandeja de morango. E o morango é algo que estraga rápido, né? Aí de repente você esqueceu, deu bobeira na geladeira, você vai olhar aqueles morangos, fungou. Aí metade da tua bandeja tá cheia de fungo. A bandeja está toda comprometida, né? Mas você insiste, vai lá, come um ou outro que não vê o fungo, que os olhos não veem, o coração não sente, mas você vai jogar o resto fora. Então, é um monte de morango que está com um pouquinho de fungo e que você vai jogar no mesmo lixo que vai para o mesmo lugar do lixo do banheiro, entendeu? A casca da banana, que a gente não come, né? Pelo menos eu não como casca de banana, ela acaba indo parar no mesmo destino do que a fralda usada. E isso é um problema, porque a casca da banana, o moranguinho ali que tava com fungadinho, o tomate que você foi pegar já tá meio mole, você não quer comer, enfim, cara. Esse resto, eu comi aqui uma comida no meu prato aqui, sobrou um pouquinho de salada que eu não comi. Sabe, tipo, coisas que não deveriam ir parar no mesmo local do que os rejeitos. Isso deveria parar numa compostagem. Lembra que a matéria é cíclica? Quando a gente toca cadeia alimentar, você viu, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Seria lindo, maravilhoso se a gente tivesse projetos incríveis de compostagem. Que todo mundo tivesse a possibilidade de separar esse lixo, de alguém recolher, levar para as composteiras. Igual nós temos em alguns lugares do Brasil isso, tá? Algumas comunidades, algumas populações que fazem essas composteiras ali para a comunidade, para o bairro, enfim, né? Mas isso aí devia ser uma política pública ampla pra caramba, sabe? Então aqui, ó, restos alimentares podem ser utilizados em composteiras, onde você precisa manter aquilo úmido e aquecidinho, porque os micro-organismos decompositores gostam dessa situação. Eles, cara, deixa que as bactérias e os fungos ali fazem o papel delas. Quer decompor, quer pegar essa matéria orgânica, transformar em inorgânica e deixar aquele solo cheio de nutriente. Dá para usar umas minhocas ali, não que as minhocas sejam decompositoras, mas elas cavam galerias ali, vão deixar o oxigênio penetrar, então elas facilitam muito a decomposição. E ali, meus queridos, essa terra que é gerada, ela é muito rica em nutrientes. Então a gente poderia pegar essa terra e plantar. Qualquer coisa ia nascer ali, porque tá cheio de nutrientes. Sabe aquele problema que a lavoura tem do solo tá pobre, tem que ficar jogando um monte de adubo químico, substância química, fertilizante que polui solo, lençol freático, rio, é um terror? Daria para fazer compostagem e usar essa terra para plantar. Então tá vendo esse resto de comida aqui, ó? Ele vai virar uma comida nova, porque é tudo transformação de matéria. É transformação de matéria. Você pega esse tomate podre aqui, ó,
e faz ele voltar para o ciclo e virar um tomate bom de novo. Cara, então isso a ideia por trás é simples demais, galera. Porque na verdade é a bactéria que faz tudo. A gente só tem que dar as condições adequadas para ela e botar a comida ali, né? Então é algo que infelizmente a gente está muito atrasado, né? E a 2024, o ser humano é tão inteligente, desenvolveu tecnologia para tudo. Fica tentando procurar ET, constrói foguete pra galera dar uma bandinha lá no espaço e voltar. E uma coisa tão simples que resolveria um problema não é feito, né? Ai, 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 galera. É sempre tenso uma aula de impactos ambientais, porque dá um desânimo, cara. Vou confessar pra vocês que dá um desânimo. Mas tudo bem, eu tô aqui para que você, além de incorporar isso pra sua vida, você é uma pessoa que tem muita vida pela frente ainda, pode pensar numa maneira de você ser uma pessoa melhor, pensar numa maneira de você tentar tornar o ambiente ao seu redor melhor, faz parte, né, da nossa atividade aí enquanto cidadão do mundo. Só que eu também estou aqui para fazer você pensar na sua questão do vestibular. Então, nessa aula, eu te passei algumas coisas que as provas gostam bastante de cobrar. Eu espero que isso tenha servido para você entender melhor como o Enem cobra. Foi um grande prazer, um abraço e eu te encontro na próxima aula.